Lei nº 4.878, de 3 de dezembro de 1965, dispõe sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre as peculiaridades do regime jurídico dos funcionários públicos civis da União e do Distrito Federal ocupantes de cargos de atividade policial. Artigo 2º. São policiais civis abrangidos por esta lei os brasileiros legalmente investidos em cargos do Serviço de Polícia Federal e do Serviço Policial Metropolitano, previsto no Sistema de Classificação de Cargos aprovado pela Lei nº 4.483, de 16 de novembro de 1964, com as alterações constantes da Lei nº 4.813, de 25 de outubro de 1965. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, é considerado funcionário policial o ocupante de cargo em comissão ou função gratificada com atribuições e responsabilidades de natureza policial. Artigo 3º. O exercício de cargos de natureza policial é privativo dos funcionários abrangidos por esta lei. Artigo 4º. A função policial fundada na hierarquia e na disciplina é incompatível com qualquer outra atividade. Artigo 5º. A precedência entre os integrantes das classes e séries de classes do Serviço de Polícia Federal e do Serviço Policial Metropolitano se estabelece básica e primordialmente pela subordinação funcional. Capítulo 2. Das disposições peculiares. Artigo 6º. A nomeação será feita exclusivamente, inciso 1, em caráter efetivo, quando se tratar de cargo integrante de classe singular ou inicial de série de classes condicionada à anterior aprovação em curso específico da Academia Nacional de Polícia. Inciso 2, em comissão, quando se tratar de cargo isolado que, em virtude de lei, assim deva ser provido. Artigo 7º. A nomeação obedecerá à rigorosa ordem de classificação dos candidatos habilitados em curso a que se tenham submetido na Academia Nacional de Polícia. Artigo 8º. A Academia Nacional de Polícia manterá permanentemente cursos de formação profissional dos candidatos ao ingresso no Departamento Federal de Segurança Pública e na Polícia do Distrito Federal. Artigo 9º. São requisitos para matrícula na Academia Nacional de Polícia: item 1, ser brasileiro; 2, ter completado 18 anos de idade; 3, estar no gozo dos direitos políticos; 4, estar quite com as obrigações militares; 5, ter procedimento irrepreensível e idoneidade moral inatacável, avaliados segundo normas baixadas pela Direção-Geral do Departamento de Polícia Federal; 6, gozar de boa saúde física e psíquica comprovada em inspeção médica; 7, possuir temperamento adequado ao exercício da função policial, apurado em exame psicotécnico realizado pela Academia Nacional de Polícia; 8, ter sido habilitado previamente em concurso público de provas ou de provas e títulos. Parágrafo 1º. A prova da condição prevista no item 4 deste artigo não será exigida da candidata ao ingresso na Polícia Feminina. Traduzindo, a prova da quitação com as obrigações militares não será exigida da candidata ao ingresso na Polícia Feminina. Parágrafo 2º. Será demitido, mediante processo disciplinar regular, o funcionário policial que, para ingressar no Departamento Federal de Segurança Pública e na Polícia do Distrito Federal, omitiu fato que impossibilitaria a sua matrícula na Academia Nacional de Polícia. Artigo 10. São competentes para dar posse, item 1, o diretor-geral do Departamento Federal de Segurança Pública, ao chefe de seu gabinete, ao corregedor, aos delegados regionais e aos diretores e chefes de serviço que lhe sejam subordinados.
Item 2. O diretor da divisão de administração do mesmo departamento, nos demais casos. 3. O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, ao chefe de seu gabinete e aos diretores que lhe sejam subordinados. 4. O diretor da Divisão de Serviços Gerais da Polícia do Distrito Federal, nos demais casos. Parágrafo único. O diretor-geral do Departamento Federal de Segurança Pública, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e o diretor da Divisão de Administração do referido departamento poderão delegar competência para dar posse. Artigo 11. O funcionário policial não poderá afastar-se de sua repartição para ter exercício em outra ou prestar serviços ao Poder Legislativo ou a qualquer Estado da Federação, salvo quando se tratar de atribuição inerente à do seu cargo efetivo e mediante expressa autorização do Presidente da República ou do Prefeito do Distrito Federal, quando integrante da Polícia do Distrito Federal. Artigo 12. A frequência aos cursos de formação profissional da Academia Nacional de Polícia para a primeira investidura em cargo de atividade policial é considerada de efetivo exercício para fins de aposentadoria. Artigo 13. Estágio probatório é o período de 2 anos de efetivo exercício do funcionário policial, durante o qual se apurarão os requisitos previstos em lei. Parágrafo único. Mensalmente, o responsável pela repartição ou serviço em que esteja lotado funcionário policial sujeito a estágio probatório encaminhará ao órgão de pessoal relatório sucinto sobre o comportamento do estagiário. Artigo 14. Sem prejuízo da remessa prevista no parágrafo único do artigo anterior, o responsável pela repartição ou serviço em que sirva funcionário policial sujeito a estágio probatório, 6 meses antes da terminação deste, informará reservadamente ao órgão de pessoal sobre o funcionário, tendo em vista os requisitos previstos em lei. Artigo 15. As promoções serão realizadas em 21 de abril e 28 de outubro de cada ano, desde que verificada a existência de vaga e haja funcionários em condições de a ela concorrer. Artigo 16. Para promoção por merecimento, é requisito necessário a aprovação em curso da Academia Nacional de Polícia correspondente à classe imediatamente superior àquela a que pertence o funcionário. Artigo 17. O órgão competente organizará para cada vaga a ser provida por merecimento uma lista não excedente de 3 candidatos. Artigo 18. O funcionário policial ocupante de cargo de classe singular ou final de série de classes poderá ter acesso à classe inicial de séries afins de nível mais elevado de atribuições correlatas, porém mais complexas. Parágrafo 1º. A nomeação por acesso, além das exigências legais e das qualificações em cada caso, obedecerá a provas práticas que compreendam tarefas típicas relativas ao exercício do novo cargo e, quando couber, a ordem de classificação em concurso de títulos que aprecie a experiência profissional ou em curso específico de formação profissional, ambos realizados pela Academia Nacional de Polícia. Parágrafo 2º. As linhas de acesso estão previstas nos anexos 4 dos quadros de pessoal do Departamento Federal de Segurança Pública e da Polícia do Distrito Federal, aprovados pela Lei 4.483 de 1964. Artigo 19. As nomeações por acesso abrangerão metade das vagas existentes na respectiva classe, ficando a outra metade reservada aos provimentos na forma prevista no artigo 6º desta lei. Traduzindo, as nomeações por acesso abrangerão metade das vagas existentes na respectiva classe, ficando a outra metade reservada aos provimentos em caráter efetivo e em comissão. Artigo 20.
O funcionário policial que comprovadamente se revelar inapto para o exercício da função policial, sem causa que justifique a sua demissão ou aposentadoria, será readaptado em outro cargo mais compatível com a sua capacidade, sem decesso nem aumento de vencimento. Parágrafo único. A readaptação far-se-á mediante a transformação do cargo exercido em outro mais compatível com a capacidade física ou intelectual e vocação. Artigo 21. O funcionário policial não poderá ser obrigado a interromper as suas férias, a não ser em virtude de emergente necessidade da segurança nacional ou manutenção da ordem, mediante convocação da autoridade competente. Parágrafo 1º. Na hipótese prevista neste artigo, infine, o funcionário terá direito a gozar o período restante das férias em época oportuna. Parágrafo 2º. Ao entrar em férias, o funcionário comunicará ao chefe imediato seu provável endereço, dando-lhe ciência durante o período de suas eventuais mudanças. Capítulo 3. Das vantagens específicas. Artigo 22. O funcionário policial fará jus ainda às seguintes vantagens. Item 1. Gratificação de função policial. Item 2. Auxílio para moradia. Artigo 23. O policial fará jus à gratificação de função policial por ficar compulsoriamente incompatibilizado para o desempenho de qualquer outra atividade pública ou privada e em razão dos riscos a que está sujeito. Parágrafo 1º. A gratificação a que se refere este artigo será calculada percentualmente sobre o vencimento do cargo efetivo do policial na forma a ser fixada pelo Presidente da República. Parágrafo 2º. Quando se tratar de ocupante de cargo ou função de direção, chefia ou assessoramento com atribuições e responsabilidades de natureza policial, a gratificação será calculada sobre o valor do símbolo do cargo em comissão ou da função gratificada. Parágrafo 3º. Ressalvado o magistério na Academia Nacional de Polícia e a prática profissional em estabelecimento hospitalar para os ocupantes de cargos da série de classes de médicos legista, ao funcionário policial é vedado exercer outra atividade, qualquer que seja a forma de admissão, remunerada ou não, em entidade pública ou empresa privada. Artigo 24. O regime de dedicação integral obriga o funcionário policial à prestação, no mínimo, de 200 horas mensais de trabalho. Artigo 25. A gratificação de função policial não será paga enquanto o funcionário policial deixar de perceber o vencimento do cargo em virtude de licença ou outro afastamento, salvo quando investido em cargo em comissão ou função gratificada com atribuições e responsabilidades de natureza policial, hipótese em que continuará a perceber a gratificação na base do vencimento do cargo efetivo. Artigo 26. A gratificação de função policial incorporar-se-á aos proventos da aposentadoria à razão de 1/30 do seu valor por ano de efetivo exercício de atividade estritamente policial. Parágrafo único. Para os efeitos da incorporação de que trata este artigo, levar-se-á em conta também o tempo de efetivo exercício em atividade estritamente policial, anterior à data da concessão ao funcionário da vantagem prevista no artigo 23. Traduzindo, para os efeitos da incorporação da gratificação de função policial, levar-se-á em conta também o tempo de efetivo exercício em atividade estritamente policial anterior à data da concessão ao funcionário da vantagem prevista no artigo 23, que é a própria gratificação de função policial. Artigo 27. O funcionário policial casado, quando lotado em delegacia regional, terá direito a auxílio para moradia correspondente a 10% do seu vencimento mensal. Parágrafo único. O auxílio previsto neste artigo será pago ao funcionário policial até completar 5 anos na localidade em que,
por necessidade de serviço, nela deva residir, e desde que não disponha de moradia própria. Artigo 28. Quando o funcionário policial de que trata o artigo anterior ocupar imóvel sob a responsabilidade do órgão em que servir, 20% do valor do auxílio previsto no artigo anterior serão recolhidos como receita da União e o restante empregado conforme for estabelecido pelo referido órgão de acordo com as suas peculiaridades. Traduzindo, quando o funcionário policial casado e lotado em delegacia regional ocupar imóvel sob a responsabilidade do órgão em que servir, 20% do valor do auxílio moradia serão recolhidos como receita da União e o restante empregado conforme for estabelecido pelo referido órgão de acordo com as suas peculiaridades. Artigo 29. Quando o funcionário policial ocupar imóvel de outra entidade, a importância referida no artigo 28 terá o seguinte destino. Letra A. A importância correspondente ao aluguel recolhida ao órgão responsável pelo imóvel. Letra B. O restante empregado na forma estabelecida no artigo anterior, infine. Traduzindo, quando o funcionário policial ocupar imóvel de outra entidade, o auxílio moradia terá o seguinte destino. Letra B. O restante empregado conforme for estabelecido pelo órgão em que servir de acordo com as suas peculiaridades. Artigo 30. Esgotado o prazo previsto no parágrafo único do artigo 27, o funcionário que continuar ocupando o imóvel de responsabilidade da repartição em que servir, indenizá-la-á da importância correspondente ao auxílio para moradia. Traduzindo, esgotado o prazo de 5 anos em que o funcionário policial esteja lotado em delegacia regional recebendo auxílio moradia, o funcionário que continuar ocupando o imóvel de responsabilidade da repartição em que servir, indenizá-la-á da importância correspondente ao auxílio para moradia. Capítulo 4. Da assistência médico-hospitalar. Artigo 31. A assistência médico-hospitalar compreenderá: letra A. Assistência médica contínua, dia e noite, ao policial enfermo, acidentado ou ferido que se encontre hospitalizado. Letra B. Assistência médica ao policial ou sua família, através de laboratórios, policlínicas, gabinetes odontológicos, pronto-socorro e outros serviços assistenciais. Artigo 32. A assistência médico-hospitalar será prestada pelos serviços médicos dos órgãos a que pertença ou que tenha pertencido o policial, dentro dos recursos próprios colocados à disposição deles. Artigo 33. O funcionário policial terá hospitalização e tratamento por conta do Estado quando acidentado em serviço ou acometido de doença profissional. Artigo 34. O funcionário policial em atividade, excetuado o disposto no artigo anterior, o aposentado e, bem assim, as pessoas de sua família, indenizarão, no todo ou em parte, a assistência médico-hospitalar que lhes for prestada, de acordo com as normas e tabelas que forem aprovadas. Parágrafo único. As indenizações por trabalhos de prótese dentária, ortodontia, obturações, bem como pelo fornecimento de aparelhos ortopédicos, óculos e artigos correlatos, não se beneficiarão de reduções, devendo ser feitas pelo justo valor do material aplicado ou da peça fornecida. Artigo 35. Para os efeitos da prestação de assistência médico-hospitalar, consideram-se pessoas da família do funcionário policial, desde que vivam às suas expensas e em sua companhia. Letra A, o cônjuge. Letra B, os filhos solteiros, menores de 18 anos ou inválidos e bem assim as filhas ou enteadas, solteiras, viúvas ou desquitadas. Letra C, os descendentes órfãos, menores ou inválidos. Letra D, os ascendentes sem economia própria. Letra E,
os menores que, em virtude de decisão judicial, forem entregues à sua guarda. Letra F, os irmãos menores e órfãos sem arrimo. Parágrafo único. Continuarão compreendidos nas disposições deste capítulo a viúva do policial, enquanto perdurar a viuvez, e os demais dependentes mencionados nas letras B a F, desde que vivam sob a responsabilidade legal da viúva. Traduzindo, continuarão compreendidos nas disposições deste capítulo, o capítulo 4 da assistência médico-hospitalar, a viúva do policial, enquanto perdurar a viuvez, e os demais dependentes mencionados nas letras B a F, quais sejam os filhos solteiros menores de 18 anos ou inválidos, e bem assim as filhas ou enteadas, solteiras, viúvas ou desquitadas, os descendentes órfãos menores ou inválidos, os ascendentes sem economia própria, os menores que, em virtude de decisão judicial, forem entregues à sua guarda, os irmãos menores e órfãos sem arrimo, desde que vivam sob a responsabilidade legal da viúva. Artigo 36. Os recursos para a assistência de que trata este capítulo provirão das dotações consignadas no Orçamento Geral da União e do pagamento das indenizações referidas no artigo 34. Traduzindo, os recursos para a assistência médico-hospitalar provirão das dotações consignadas no Orçamento Geral da União e do pagamento das indenizações pagas por funcionário policial em atividade não acidentado em serviço ou não acometido de doença profissional, por aposentado e por pessoas da família que utilizam a assistência médico-hospitalar. Capítulo 5. Das disposições especiais sobre aposentadoria. Artigo 37. O funcionário policial será aposentado compulsoriamente aos 65 anos de idade, qualquer que seja a natureza dos serviços prestados. Artigo 38. O provento do policial inativo será revisto sempre que ocorrer, letra A, modificação geral dos vencimentos dos funcionários policiais civis em atividade ou, letra B, reclassificação do cargo que o funcionário policial inativo ocupava ao aposentar-se. Artigo 39. O funcionário policial, quando aposentado em virtude de acidente em serviço ou doença profissional, ou quando acometido das doenças especificadas no artigo 178, item 3 da Lei 1711, de 28 de outubro de 1952, incorporará aos proventos de inatividade a gratificação de função policial no valor que percebia ao aposentar-se. Traduzindo, a lei referida, a Lei 1711 de 52, foi revogada, por isso o artigo deve ser lido assim. Artigo 39. O funcionário policial, quando aposentado em virtude de acidente em serviço ou doença profissional, incorporará aos proventos de inatividade a gratificação de função policial no valor que percebia ao aposentar-se. Capítulo 6. Da prisão especial. Artigo 40. Preso preventivamente, em flagrante ou em virtude de pronúncia, o funcionário policial, enquanto não perder a condição de funcionário, permanecerá em prisão especial durante o curso da ação penal e até que a sentença transite em julgado. Parágrafo 1º. O funcionário policial, nas condições deste artigo, ficará recolhido à sala especial da repartição em que sirva, sob a responsabilidade do seu dirigente, sendo-lhe defeso exercer qualquer atividade funcional ou sair da repartição sem expressa autorização do juízo a cuja disposição se encontre. Parágrafo 2º. Publicado no Diário Oficial o decreto de demissão, será o ex-funcionário encaminhado desde logo a estabelecimento penal, onde permanecerá em sala especial sem qualquer contato com os demais presos não sujeitos
sujeitos ao mesmo regime e, uma vez condenado, cumprirá a pena que lhe tenha sido imposta, nas condições previstas no parágrafo seguinte. Parágrafo 3º. Transitada em julgado a sentença condenatória, será o funcionário encaminhado a estabelecimento penal, onde cumprirá a pena em dependência isolada dos demais presos não abrangidos por esse regime, mas sujeito, como eles, ao mesmo sistema disciplinar e penitenciário. Parágrafo 4º. Ainda que o funcionário seja condenado às penas acessórias dos itens 1 e 2 do artigo 68 do Código Penal, cumprirá a pena em dependência isolada dos demais presos, na forma do parágrafo anterior. Traduzindo, o referido artigo 68 do Código Penal sofreu mudança na sua redação, de modo que não tem mais itens 1 e 2, e por isso o artigo deve ser lido assim: o funcionário cumprirá a pena em dependência isolada dos demais presos, na forma do parágrafo anterior. Capítulo 7. Dos deveres e das transgressões. Artigo 41. Além do enumerado no artigo 194 da Lei 1711 de 1952, é dever do funcionário policial frequentar com assiduidade, para fins de aperfeiçoamento e atualização de conhecimentos profissionais, curso instituído periodicamente pela Academia Nacional de Polícia, em que seja compulsoriamente matriculado. Artigo 42. Por desobediência ou falta de cumprimento dos deveres, o funcionário policial será punido com a pena de repreensão, agravada em caso de reincidência. Artigo 43. São transgressões disciplinares. Item 1. Referir-se de modo depreciativo às autoridades e atos da administração pública, qualquer que seja o meio empregado para esse fim. 2. Divulgar, através da imprensa escrita, falada ou televisionada, fatos ocorridos na repartição, propiciar-lhes a divulgação, bem como referir-se desrespeitosa e depreciativamente às autoridades e atos da administração. 3. Promover manifestação contra atos da administração ou movimentos de apreço ou desapreço a quaisquer autoridades. 4. Indispor funcionários contra os seus superiores hierárquicos ou provocar velada ou ostensivamente animosidade entre os funcionários. 5. Deixar de pagar com regularidade as pensões a que esteja obrigado em virtude de decisão judicial. 6. Deixar habitualmente de saldar dívidas legítimas. 7. Manter relações de amizade ou exibir-se em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais, sem razão de serviço. 8. Praticar ato que importe em escândalo ou que concorra para comprometer a função policial. 9. Receber propinas, comissões, presentes ou auferir vantagens e proveitos pessoais de qualquer espécie e, sob qualquer pretexto, em razão das atribuições que exerce. 10. Retirar sem prévia autorização da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. 11. Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de encargo que lhe compete ou aos seus subordinados. 12. Valer-se do cargo com o fim, ostensivo ou velado, de obter proveito de natureza político-partidária para si ou terceiros. 13. Participar da gerência ou administração de empresa, qualquer que seja sua natureza. 14. Exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, salvo como acionista, cotista ou comanditário. 15. Praticar a usura em qualquer de suas formas. 16. Pleitear como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de percepção de vencimentos, vantagens e proventos de parentes até segundo grau civil. 17. Faltar à verdade no exercício de suas funções por malícia ou má-fé.
18. Utilizar-se do anonimato para qualquer fim. 19. Deixar de comunicar imediatamente à autoridade competente faltas ou irregularidades que haja presenciado ou de que haja tido ciência. 20. Deixar de cumprir ou de fazer cumprir, na esfera de suas atribuições, as leis e os regulamentos. 21. Deixar de comunicar à autoridade competente ou a quem a esteja substituindo informação que tiver sobre iminente perturbação da ordem pública ou da boa marcha de serviço, tão logo disso tenha conhecimento. 22. Deixar de informar com presteza os processos que lhe forem encaminhados. 23. Dificultar ou deixar de levar ao conhecimento de autoridade competente por via hierárquica e em 24 horas, parte, queixa, representação, petição, recurso ou documento que houver recebido, se não estiver na sua alçada, resolvê-lo. 24. Negligenciar ou descumprir a execução de qualquer ordem legítima. 25. Apresentar maliciosamente, parte, queixa ou representação. 26. Aconselhar ou concorrer para não ser cumprida qualquer ordem de autoridade competente ou para que seja retardada a sua execução. 27. Simular doença para esquivar-se ao cumprimento de obrigação. 28. Provocar a paralisação total ou parcial do serviço policial ou dela participar. 29. Trabalhar mal, intencionalmente ou por negligência. 30. Faltar ou chegar atrasado ao serviço ou deixar de participar com antecedência a autoridade a que estiver subordinado a impossibilidade de comparecer à repartição salvo motivo justo. 31. Permutar o serviço sem expressa permissão da autoridade competente. 32. Abandonar o serviço para o qual tenha sido designado. 33. Não se apresentar sem motivo justo ao fim de licença para o trato de interesses particulares, férias ou dispensa de serviço, ou ainda, depois de saber que qualquer delas foi interrompida por ordem superior. 34. Atribuir-se a qualidade de representante de qualquer repartição do Departamento Federal de Segurança Pública e da Polícia do Distrito Federal ou de seus dirigentes sem estar expressamente autorizado. 35. Contrair dívida ou assumir compromisso superior às suas possibilidades financeiras, comprometendo o bom nome da repartição. 36. Frequentar sem razão de serviço lugares incompatíveis com o decoro da função policial. 37. Fazer uso indevido da arma que lhe haja sido confiada para o seu serviço. 38. Maltratar preso sob sua guarda ou usar de violência desnecessária no exercício da função policial. 39. Permitir que presos conservem em seu poder instrumentos com que possam causar danos nas dependências a que sejam recolhidos ou produzir lesões em terceiros. 40. Omitir-se no zelo da integridade física ou moral dos presos sob sua guarda. 41. Desrespeitar ou procrastinar o cumprimento de decisão ou ordem judicial, bem como criticá-las. 42. Dirigir-se ou referir-se a superior hierárquico de modo desrespeitoso. 43. Publicar, sem ordem expressa da autoridade competente, documentos oficiais, embora não reservados, ou ensejar a divulgação do seu conteúdo, no todo ou em parte. 44. Dar-se ao vício da embriaguez. 45. Acumular cargos públicos, ressalvadas as exceções previstas na Constituição. 46. Deixar, sem justa causa, de submeter-se à inspeção médica determinada por lei ou pela autoridade competente. 47. Deixar de concluir nos prazos legais, sem motivo justo, inquéritos policiais ou disciplinares, ou, quanto a estes últimos, como membro da respectiva comissão, negligenciar no cumprimento das obrigações que lhe são inerentes. 48. Prevalecer-se abusivamente da condição de funcionário policial.
49. Negligenciar a guarda de objetos pertencentes à repartição e que, em decorrência da função ou para o seu exercício, lhe tenham sido confiados, possibilitando que se danifiquem ou extraviem. 50. Dar causa intencionalmente ao extravio ou danificação de objetos pertencentes à repartição e que, para os fins mencionados no item anterior, estejam confiados à sua guarda. 51. Entregar-se à prática de vícios ou atos atentatórios aos bons costumes. 52. Indicar ou insinuar nome de advogado para assistir pessoa que se encontre respondendo a processo ou inquérito policial. 53. Exercer a qualquer título atividade pública ou privada, profissional ou liberal, estranha à de seu cargo. 54. Lançar em livros oficiais de registro anotações, queixas, reivindicações ou quaisquer outras matérias estranhas à finalidade deles. 55. Adquirir para revenda de associações de classe ou entidades beneficentes em geral, gêneros ou quaisquer mercadorias. 56. Impedir ou tornar impraticável por qualquer meio na fase do inquérito policial e durante o interrogatório do indiciado, mesmo ocorrendo incomunicabilidade, a presença de seu advogado. 57. Ordenar ou executar medida privativa da liberdade individual sem as formalidades legais ou com abuso de poder. 58. Submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou constrangimento não autorizado em lei. 59. Deixar de comunicar imediatamente ao juiz competente a prisão em flagrante de qualquer pessoa. 60. Levar à prisão e nela conservar quem quer que se proponha a prestar fiança permitida em lei. 61. Cobrar carceragem, custas, emolumentos ou qualquer outra despesa que não tenha apoio em lei. 62. Praticar ato lesivo da honra ou do patrimônio da pessoa, natural ou jurídica, com abuso ou desvio de poder ou sem competência legal. 63. Atentar com abuso de autoridade ou prevalecendo-se dela contra a inviolabilidade de domicílio. Capítulo 8. Das penas disciplinares. Artigo 44. São penas disciplinares. Item 1. Repreensão. Item 2. Suspensão. 3. Multa. 4. Detenção disciplinar. 5. Destituição de função. 6. Demissão. 7. Cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Artigo 45. Na aplicação das penas disciplinares serão considerados: inciso 1. A natureza da transgressão, sua gravidade e as circunstâncias em que foi praticada. 2. Os danos dela decorrentes para o serviço público. 3. A repercussão do fato. 4. Os antecedentes do funcionário. 5. A reincidência. Parágrafo único. É causa agravante da falta disciplinar o haver sido praticada em concurso com 2 ou mais funcionários. Artigo 46. A pena de repreensão será sempre aplicada por escrito nos casos em que, a critério da administração, a transgressão seja considerada de natureza leve e deverá constar do assentamento individual do funcionário. Parágrafo único. Serão punidas com a pena de repreensão as transgressões disciplinares previstas nos itens 5, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 49 e 54 do artigo 43 desta lei. Traduzindo, serão punidas com a pena de repreensão as seguintes transgressões disciplinares: deixar de pagar com regularidade as pensões a que esteja obrigado em virtude de decisão judicial, faltar à verdade no exercício de suas funções por malícia ou má-fé, deixar de comunicar imediatamente à autoridade competente faltas ou irregularidades que haja presenciado ou de que haja tido ciência, deixar de informar com presteza os processos que lhe forem encaminhados, dificultar ou deixar de levar ao conhecimento de autoridade competente por via hierárquica e em 24 horas, parte, queixa, representação, petição, recurso ou documento que houver recebido, se não estiver na sua alçada resolvê-lo.
negligenciar ou descumprir a execução de qualquer ordem legítima, apresentar maliciosamente parte, queixa ou representação, negligenciar a guarda de objetos pertencentes à repartição e que, em decorrência da função ou para o seu exercício, lhe tenham sido confiados, possibilitando que se danifiquem ou extraviem, e lançar em livros oficiais de registro anotações, queixas, reivindicações ou quaisquer outras matérias estranhas à finalidade deles. Artigo 47. A pena de suspensão, que não excederá de 90 dias, será aplicada em caso de falta grave ou reincidência. Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, são de natureza grave as transgressões disciplinares previstas nos itens 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10... 18, 20, 21, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 46, 47, 56, 57, 59, 60 e 63 do artigo 43 desta lei. Traduzindo, para aplicação da pena de suspensão, são de natureza grave as seguintes transgressões disciplinares: referir-se de modo depreciativo às autoridades e atos da administração pública, a qualquer que seja o meio empregado para esse fim, divulgar, através da imprensa escrita, falada ou televisionada, fatos ocorridos na repartição, propiciar-lhes a divulgação, bem como referir-se desrespeitosa e depreciativamente às autoridades e atos da administração, promover manifestação contra atos da administração ou movimentos de apreço ou desapreço a quaisquer autoridades, deixar habitualmente de saldar dívidas legítimas. Manter relações de amizade ou exibir-se em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais sem razão de serviço, praticar ato que importe em escândalo ou que concorra para comprometer a função policial, retirar sem prévia autorização da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição, utilizar-se do anonimato para qualquer fim, deixar de cumprir ou de fazer cumprir na esfera de suas atribuições as leis e os regulamentos, deixar de comunicar à autoridade competente ou a quem esteja substituindo informação que tiver sobre iminente perturbação da ordem pública ou da boa marcha de serviço, tão logo disso tenha conhecimento, aconselhar ou concorrer para não ser cumprida qualquer ordem de autoridade competente ou para que seja retardada sua execução, simular doença para esquivar-se ao cumprimento de obrigação, trabalhar mal intencionalmente ou por negligência. Faltar ou chegar atrasado ao serviço ou deixar de participar com antecedência a autoridade a que estiver subordinado a impossibilidade de comparecer à repartição, salvo motivo justo, permutar o serviço sem expressa permissão da autoridade competente, abandonar o serviço para o qual tenha sido designado, não se apresentar sem motivo justo ao fim de licença, para o trato de interesses particulares, férias ou dispensa de serviço, ou ainda, depois de saber que qualquer delas foi interrompida por ordem superior. Atribuir-se a qualidade de representante de qualquer repartição do Departamento Federal de Segurança Pública e da Polícia do Distrito Federal ou de seus dirigentes sem estar expressamente autorizado, contrair dívida ou assumir compromisso superior às suas possibilidades financeiras, comprometendo o bom nome da repartição, fazer uso indevido da arma que lhe haja sido confiada para o serviço, permitir que presos conservem em seu poder instrumentos com que possam causar danos nas dependências a que estejam recolhidos ou produzir lesões em terceiros. Desrespeitar ou procrastinar o cumprimento de decisão ou ordem judicial, bem como criticá-las, dirigir-se ou referir-se a superior hierárquico de modo desrespeitoso, deixar-se em justa causa de submeter-se à inspeção médica determinada por lei ou pela autoridade competente, deixar de concluir nos prazos legais sem motivo justo inquéritos policiais ou disciplinares ou, quanto a estes últimos, como membro da respectiva comissão, negligenciar no cumprimento das obrigações que lhes são inerentes. Impedir ou tornar impraticável por qualquer meio na fase do inquérito policial e durante o interrogatório do indiciado, mesmo ocorrendo incomunicabilidade, a presença de seu advogado. Ordenar ou executar medida privativa da liberdade individual sem as formalidades legais ou com abuso de poder. Deixar de comunicar imediatamente ao juiz competente a prisão em flagrante de qualquer pessoa. Levar à prisão e nela conservar quem quer que se proponha a prestar fiança permitida em lei e atentar com abuso de autoridade ou prevalecendo-se dela contra a inviolabilidade de domicílio.
Artigo 48. A pena de demissão, além dos casos previstos na Lei 1711 de 1952, será também aplicada quando se caracterizar, item 1, crimes contra os costumes e contra o patrimônio que, por sua natureza e configuração, sejam considerados como infamantes, de modo a incompatibilizar o servidor para o exercício da função policial. Item 2. Transgressão dos itens 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 28, 36, 38, 40, 43, 44, 45, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 58, 61 e 62 do artigo 43 desta lei. Traduzindo, a pena de demissão será também aplicada quando se caracterizar transgressão dos seguintes itens: indispor funcionários contra os seus superiores hierárquicos ou provocar velada ou ostensivamente animosidade entre os funcionários, receber propinas, comissões, presentes ou auferir vantagens e proveitos pessoais de qualquer espécie e sob qualquer pretexto em razão das atribuições que exerce, cometer a pessoa estranha a repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de encargo que lhe competiu aos seus subordinados, valer-se do cargo com fim ostensivo ou velado de obter proveito de natureza político-partidária para si ou para terceiros, participar da gerência ou administração de empresa, qualquer que seja a sua natureza, exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, salvo como acionista, cotista ou comanditário, praticar a usura em qualquer de suas formas, pleitear como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de percepção de vencimentos, vantagens e proventos de parentes até segundo grau civil, provocar a paralisação total ou parcial do serviço policial ou dela participar, frequentar sem razão de serviço lugares incompatíveis com o decoro da função policial, maltratar preso sob sua guarda ou usar de violência desnecessária no exercício da função policial, omitir-se no zelo da integridade física ou moral dos presos sob sua guarda, publicar sem ordem expressa da autoridade competente documentos oficiais, embora não reservados, ou ensejar a divulgação do seu conteúdo no todo ou em parte, dar-se ao vício da embriaguez, acumular cargos públicos, ressalvadas as exceções previstas na Constituição, prevalecer-se abusivamente da condição de funcionário policial. Dar causa intencionalmente ao extravio ou danificação de objetos pertencentes à repartição e que, para os fins mencionados no item anterior, estejam confiados à sua guarda, entregar-se à prática de vícios ou atos atentatórios aos bons costumes, indicar ou insinuar nome de advogado para assistir pessoa que se encontre respondendo a processo ou inquérito policial, exercer a qualquer título atividade pública ou privada, profissional ou liberal estranha de seu cargo. Adquirir para revenda de associações de classe ou entidades beneficentes em geral, gêneros ou quaisquer mercadorias, submeter pessoas sob sua guarda ou custódia a vexame ou constrangimento não autorizado em lei, cobrar carceragem, custas, emolumentos ou qualquer outra despesa que não tenha apoio em lei e praticar ato lesivo da honra ou do patrimônio da pessoa, natural ou jurídica, com abuso ou desvio de poder ou sem competência legal. Parágrafo 1º. Poderá ser ainda aplicada a pena de demissão, ocorrendo contumácia na prática de transgressões disciplinares. Parágrafo 2º. A aplicação de penalidades pelas transgressões disciplinares constantes desta lei não exime o funcionário da obrigação de indenizar a União pelos prejuízos causados. Artigo 49. Tendo em vista a natureza da transgressão e o interesse do serviço público, a pena e suspensão até 30 dias poderá ser convertida em detenção disciplinar até 20 dias, mediante ordem por escrito do diretor-geral do Departamento Federal de Segurança Pública ou dos delegados regionais nas respectivas jurisdições, ou do secretário de Segurança Pública na Polícia do Distrito Federal. Parágrafo único. A detenção disciplinar que não acarreta a perda dos vencimentos será cumprida, item 1, na residência do funcionário, quando não exceder de 48 horas, 2, em sala especial, na sede do Departamento Federal de Segurança Pública ou na Polícia do Distrito Federal, quando se tratar de ocupante de cargo em comissão ou função gratificada ou funcionário ocupante de cargo para cujo ingresso ou desempenho seja exigido diploma de nível universitário.
3. Em sala especial na delegacia regional, quando se tratar de funcionário nela lotado. 4. Em sala especial da repartição, nos demais casos. Capítulo 9. Da competência para a imposição de penalidades. Artigo 50. Para a imposição de pena disciplinar são competentes. Item 1. O presidente da República, nos casos de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de funcionário policial do Departamento Federal de Segurança Pública. 2. O prefeito do Distrito Federal, nos casos previstos no item anterior, quando se tratar de funcionário policial da Polícia do Distrito Federal. 3. O ministro da Justiça e Negócios Interiores ou o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, respectivamente, nos casos de suspensão até 90 dias. 4. O diretor-geral do Departamento Federal de Segurança Pública, no caso de suspensão até 60 dias. 5. Os diretores dos órgãos centrais do Departamento Federal de Segurança Pública e da Polícia do Distrito Federal, os delegados regionais e os titulares das zonas policiais, no caso de suspensão até 30 dias. 6. Os diretores de divisões e serviços do Departamento Federal de Segurança Pública e da Polícia do Distrito Federal, num caso de suspensão até 10 dias. 7. A autoridade competente para a designação, no caso de destituição de função. 8. As autoridades referidas nos itens 3 a 7, no caso de repreensão. Traduzindo, são competentes para impor pena disciplinar de repreensão o ministro da Justiça e Negócios Interiores ou o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, o diretor-geral do Departamento Federal de Segurança Pública, os diretores dos órgãos centrais do Departamento Federal de Segurança Pública e da Polícia do Distrito Federal, os delegados regionais e os titulares das zonas policiais, os diretores de divisões e serviços do Departamento Federal de Segurança Pública e da Polícia do Distrito Federal e a autoridade competente para a designação. Capítulo 10. Da suspensão preventiva. Artigo 51. A suspensão preventiva, que não excederá de 90 dias, será ordenada pelo diretor-geral do Departamento Federal de Segurança Pública ou pelo secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, conforme o caso, desde que o afastamento do funcionário policial seja necessário, para que este não venha a influir na apuração da transgressão disciplinar. Parágrafo único. Nas faltas em que a pena aplicável seja a de demissão, o funcionário poderá ser afastado do exercício de seu cargo em qualquer fase do processo disciplinar até decisão final. Capítulo 11. Do processo disciplinar. Artigo 52. A autoridade que tiver ciência de qualquer irregularidade ou transgressão a preceitos disciplinares é obrigada a providenciar a imediata apuração em processo disciplinar, no qual será assegurada ampla defesa. Artigo 53. Ressalvada a iniciativa das autoridades que lhes são hierarquicamente superiores, compete ao diretor-geral do Departamento Federal de Segurança Pública, ao secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e aos delegados regionais nos estados a instauração do processo disciplinar. Parágrafo 1º. Promoverá o processo disciplinar uma comissão permanente de disciplina, composta de 3 membros de preferência bacharéis em direito, designada pelo diretor-geral do Departamento Federal de Segurança Pública ou pelo secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, conforme o caso. Parágrafo 2º. Haverá até 3 comissões permanentes de disciplina na sede do Departamento Federal de Segurança Pública e na da Polícia do Distrito Federal e uma em cada delegacia regional. Parágrafo 3º. Caberá ao diretor-geral do Departamento Federal de Segurança Pública a designação dos membros das comissões permanentes de disciplina na sede da repartição e nas delegacias regionais, mediante indicação dos respectivos delegados regionais. Parágrafo 4º. Ao secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, compete designar as comissões permanentes de disciplina da Polícia do Distrito Federal.
Artigo 54. A autoridade competente para determinar a instauração de processo disciplinar, item 1, remeterá em 3 vias, com o respectivo ato, à Comissão Permanente de Disciplina de que trata o parágrafo 1º do artigo anterior, os elementos que fundamentaram a decisão. Item 2. Providenciará a instauração do inquérito policial quando o fato possa ser configurado como ilícito penal. Artigo 55. Enquanto integrarem as comissões permanentes de disciplina, seus membros ficarão à disposição do respectivo Conselho de Polícia e dispensados do exercício das atribuições e responsabilidades de seus cargos. Parágrafo 1º. Os membros das comissões permanentes de disciplina terão um mandato de 6 meses, prorrogável pelo tempo necessário à ultimação dos processos disciplinares que se encontrem em fase de indiciação, cabendo o estudo dos demais aos novos membros que foram designados. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo anterior não constitui impedimento para a recondução de membro de comissão permanente de disciplina. Artigo 56. A publicação da portaria de instauração do processo disciplinar em boletim de serviço, quando indicar o funcionário que praticou a transgressão sujeita à apuração, importará na sua notificação para acompanhar o processo em todos os seus trâmites, por si ou por defensor constituído, se assim o entender. Artigo 57. Na hipótese de autuação em flagrante do funcionário policial como incurso em qualquer dos crimes referidos no artigo 48 e seu item 1, a autoridade que presidir o ato encaminhará, dentro de 24 horas, a autoridade competente para determinar a instauração do processo disciplinar, traslado das peças comprovadoras da materialidade do fato e sua autoria. Traduzindo, na hipótese de autuação em flagrante do funcionário policial como incurso em qualquer dos crimes contra os costumes e contra o patrimônio que por sua natureza e configuração sejam considerados como infamantes, de modo a incompatibilizar o servidor para o exercício da função policial, a autoridade que presidir o ato encaminhará, dentro de 24 horas, a autoridade competente para determinar a instauração do processo disciplinar, traslado das peças comprovadoras da materialidade do fato e sua autoria. Parágrafo 1º. Recebidas as peças de que trata este artigo, a autoridade procederá na forma prevista no artigo 54, item 1 desta lei. Traduzindo, recebidas as peças comprovadoras da materialidade do fato e sua autoria, a autoridade instaurará processo disciplinar remetendo os elementos que fundamentaram a decisão em 3 vias, com o respectivo ato, à Comissão Permanente de Disciplina. Parágrafo 2º. As sanções civis, penais e disciplinares poderão cumular-se, sendo independentes entre si. Parágrafo 3º. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. Parágrafo 4º. A suspensão preventiva de que trata o parágrafo único do artigo 51 é obrigatória quando se tratar de transgressões aos incisos 9, 12, 16, 28, 38, 40, 48, 51, 58 e 62 do artigo 43, ou no caso de recebimento de denúncia pelos crimes previstos nos artigos 312 caput, 313, 316, 317 e seu parágrafo 1º e 318 do Código Penal. Traduzindo, a suspensão preventiva, diga-se, afastamento do exercício do cargo até decisão final, é obrigatória quando se tratar das seguintes transgressões: receber propinas, comissões, presentes ou auferir vantagens e proveitos pessoais de qualquer espécie e sob qualquer pretexto em razão das atribuições que exerce, cometer a pessoa estranha à repartição fora dos casos previstos em lei o desempenho de encargo que lhe competir ou aos seus subordinados, pleitear como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de percepção de vencimentos, vantagens e proventos de parentes de até 2º grau civil, utilizar-se do anonimato para qualquer fim.
maltratar preso sob sua guarda ou usar de violência desnecessária no exercício da função policial, omitir-se no zelo da integridade física ou moral dos presos sob sua guarda, prevalecer-se abusivamente da condição de funcionário policial, entregar-se à prática de vícios ou atos atentatórios aos bons costumes. Submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou constrangimento não autorizado em lei e praticar ato lesivo da honra ou do patrimônio da pessoa, natural ou jurídica, com abuso ou desvio de poder ou sem competência legal. Também há suspensão preventiva no caso de recebimento de denúncia pelos seguintes crimes: peculato, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio; peculato mediante erro de outrem, apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem; concussão, exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Corrupção passiva, solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. A pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo o dever funcional. Facilitação de contrabando ou descaminho, facilitar com infração de dever funcional a prática de contrabando ou descaminho. Capítulo 12. Dos Conselhos de Polícia. Artigo 58. Os conselhos de polícia, levando em conta a repercussão do fato ou suas circunstâncias, poderão, por convocação de seu presidente, apreciar as transgressões disciplinares passíveis de punição com as penas de repreensão, suspensão até 30 dias e detenção disciplinar até 20 dias. Parágrafo único. No ato de convocação, o presidente do conselho designará um de seus membros para relator da matéria. Artigo 59. O funcionário policial será convocado, através do boletim de serviço, a comparecer perante o Conselho para, em dia e hora previamente designados e após a leitura do relatório, apresentar razões de defesa. Artigo 60. Após ouvir as razões do funcionário, o Conselho, pela maioria ou totalidade de seus membros, concluirá pela procedência ou não da transgressão, deliberará sobre a penalidade a ser aplicada e, finalmente, o presidente proferirá a decisão final. Parágrafo único. Votará em primeiro lugar o relator do processo e, por último, o presidente do órgão, assegurado a este o direito de veto às deliberações do Conselho. Capítulo 13. Das disposições gerais. Artigo 61. O dia 21 de abril será consagrado ao funcionário policial civil. Artigo 62. Aos funcionários do Serviço de Polícia Federal e do Serviço Policial Metropolitano aplicam-se as disposições da legislação relativa ao funcionalismo civil da União no que não colidirem com as desta lei. Parágrafo único. Os funcionários dos quadros de pessoal do Departamento Federal de Segurança Pública e da Polícia do Distrito Federal, ocupantes de cargos não integrantes do Serviço de Polícia Federal e do Serviço Policial Metropolitano, continuarão subordinados integralmente ao regime jurídico instituído pela Lei 1711 de 52. Artigo 63. O disposto nesta lei aplica-se aos funcionários que, enquadrados no serviço policial de que trata a Lei 3.780, de 10 de julho de 1960, e transferidos para a administração do Estado da Guanabara, retornaram ao Serviço Público Federal. Artigo 64. Os funcionários do quadro de pessoal do Departamento Federal de Segurança Pública ocupantes de cargos não incluídos no Serviço de Polícia Federal, quando removidos ex officio, farão jus ao auxílio previsto no artigo 22, item 2, nas mesmas bases e condições fixadas para o funcionário policial civil.
Traduzindo, os funcionários do quadro de pessoal do Departamento Federal de Segurança Pública, ocupantes de cargos não incluídos no Serviço de Polícia Federal, quando removidos ex officio, farão jus ao auxílio para a moradia, nas mesmas bases e condições fixadas para o funcionário policial civil. Artigo 65. O disposto no capítulo 4 desta lei é extensivo a todos os funcionários do quadro de pessoal do Departamento Federal de Segurança Pública e respectivas famílias. Traduzindo, o disposto no capítulo da assistência médico-hospitalar é extensivo a todos os funcionários do quadro de pessoal do Departamento Federal de Segurança Pública e respectivas famílias. Artigo 66. É vedada a remoção ex officio do funcionário policial que esteja cursando a Academia Nacional de Polícia, desde que a sua movimentação impossibilite a frequência no curso em que esteja matriculado. Artigo 67. O funcionário policial poderá ser removido. Item 1, ex officio. Item 2, a pedido. Item 3, por conveniência da disciplina. Parágrafo 1º. Nas hipóteses previstas nos itens 2 e 3 deste artigo, o funcionário não fará jus à ajuda de custo. Traduzindo, o funcionário não fará jus à ajuda de custo quando for removido a pedido ou por conveniência da disciplina. Parágrafo 2º. A remoção ex officio do funcionário policial, salvo imperiosa necessidade do serviço devidamente justificada, só poderá efetivar-se após 2 anos, no mínimo, de exercício em cada localidade. Artigo 68. Não são considerados herança os vencimentos e vantagens devidos ao funcionário falecido, os quais serão pagos independentemente de ordem judicial à viúva ou, na sua falta, aos legítimos herdeiros daquele. Artigo 69. Será concedido o transporte à família do funcionário policial falecido no desempenho de serviço fora da sede de sua repartição. Parágrafo único. A família do funcionário falecido em serviço na sede de sua repartição terá direito, dentro de 6 meses após o óbito, a transporte para a localidade do território nacional em que fixar residência. Capítulo 14. Das disposições transitórias. Artigo 70. A competência atribuída por esta lei ao prefeito do Distrito Federal e ao secretário de Segurança Pública do Distrito Federal será exercida em relação à Polícia do Distrito Federal, respectivamente, pelo Presidente da República e pelo chefe de Polícia do Distrito Federal até 31 de janeiro de 1966. Artigo 71. Ressalvado o disposto no artigo 11 desta lei, os funcionários do Departamento Federal de Segurança Pública e da Polícia do Distrito Federal que se encontrem à disposição de outros órgãos deverão retornar ao exercício de seus cargos no prazo máximo de 30 dias, contados da publicação desta lei. Traduzindo, ressalvada a hipótese de afastamento de sua repartição para ter exercício em outra, quando se tratar de atribuição inerente ao cargo efetivo e mediante expressa autorização do Presidente da República ou do Prefeito do Distrito Federal, os funcionários do Departamento Federal de Segurança Pública e da Polícia do Distrito Federal que se encontrem à disposição de outros órgãos deverão retornar ao exercício de seus cargos no prazo máximo de 30 dias, contados da publicação desta lei. Artigo 72. O Poder Executivo, no prazo de 90 dias, contados da publicação desta lei, baixará por decreto o Regulamento Geral do Pessoal do Departamento Federal de Segurança Pública, consolidando as disposições desta lei com as da Lei 1711 de 1952 e legislação posterior relativa a pessoal. Artigo 73. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 74. Revogam-se as disposições em contrário.